palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Muito importante que você leia o texto, que você leia atentamente para entender o que está sendo posto aqui. Números 32, a partir do versículo 1, diz assim: As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazá, de Gileade, eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade, disseram: Atarote, Dibon, Jazá, Ninra, Esbom, Eleale, Sebam, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes seus servos como nossa herança. E aqui vem a frase-chave, ó: não nos façam atravessar o Jordão. Essa foi a frase-chave que estremeceu o coração de Moisés. Se continuarmos lendo o texto, veremos o Moisés aflito, chateado, especialmente por essa frase: não nos façam atravessar o Jordão. Vamos ler só mais um bocadinho. Diz assim: Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben: e os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que o pai de vocês fizeram quando os enviei de Cádiz Barneia para verem a terra. Ao 14, como Moisés está chateado: e aí estão vocês, raça de pecadores. Que Moisés, ele não se... Eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o oeste e para o norte, para o sul e para o leste. Veja a terra com os seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Moisés está pedindo: Deus, me deixa atravessar o Jordão e chegar na terra prometida. Depois de séculos perseguindo essa promessa, finalmente nosso povo vai chegar na terra prometida, e eu não vou chegar, Senhor, me deixa atravessar o Jordão. Eu disse: ei, Moisés, chega, nem me fale mais sobre isso, já está decidido, já bati o martelo, você não vai atravessar o Jordão. E aí de repente, quando eles estão na iminência de atravessar, Moisés fica e o povo vai. Chegam representantes de duas tribos, de Ruben e de Gade, e dizem a Moisés e ao sacerdote que estava com Moisés: é o seguinte, nós temos muito gado, e nós percebemos que a terra para cá do Jordão, ao oriente do Jordão, é uma terra boa para o gado. E sabe de uma? Nós não queremos mais ir para a terra prometida, não. Por favor, nos deixe ficar aqui para criar nosso gado. Não nos faça atravessar o Jordão. Moisés não podia acreditar no que ele estava ouvindo. De repente, um grupo, em detrimento de toda uma comunidade, está dizendo que quer romper com aquele sonho de séculos, que é abrir mão daquele sonho implantado pelo próprio Deus no coração do povo de Israel, simplesmente porque eles tinham gado, e o gado tomou o coração deles. Eles se sentiam os verdadeiros reis do gado. Eu gostava da abertura daquela novela, né? Fagundes montado no cavalo, né? Aí ele rodando.
né? Era gostoso. Assim estava o pessoal de Ruben e de Gade, sentindo o rei do gado, né? E olharam para os seus irmãos e disseram: rapaz, o gado é tão bom, e é tão bom ter gado, é tão bom ser rico, que esse negócio de sonhar com terra prometida já era. Tenho novos sonhos, novos projetos, novos desejos, e nós estamos dispostos a romper com os nossos irmãos. Moisés achou isso de um egoísmo absurdo, de uma presunção sem igual, de um individualismo, de uma soberba, de um materialismo, de uma carnalidade sem fim. Disse: vocês são malucos. Então quer dizer que o povo vai lutar para ganhar a terra sem vocês? Vocês vão abandonar os irmãos de vocês, deixar eles na mão na hora H, porque não é do interesse de vocês mais conquistar a terra? E aí você joga duro com eles, fala sobre a ira de Deus sobre eles, quanto eles eram pecadores e egoístas. E então eles recuam e falam: não, mas é o seguinte, vamos fazer um trato então. Nós vamos com os israelitas. Eles começam a chamar os irmãos de os israelitas, porque eles já se veem como um novo povo. Eles já não são mais Israel, eles são um povo do gado agora. Nós vamos com Israel lutar, e só voltaremos para a Transjordânia depois que nós tivermos conquistado a terra de Israel. Então nós voltamos para cá. Moisés, pesaroso, como quem entende que aquela era a determinação do coração deles, faz tudo bem. Assim eu posso até concordar. Vocês vão então, lutam, ajudam seus irmãos a conquistar a terra e voltam para a terra que vocês querem viver. E vão viver separado dos seus irmãos pelos seus próprios interesses. E é tão interessante o tanto que esse povo se deslumbrou com gado, sonha com gado, quer gado, só enxerga gado, que olha que coisa curiosa. Se tiver com a Bíblia aberta aí, olha o versículo 16, olha como eles falam com Moisés sobre o projeto deles. Eles dizem assim, ó: então se aproximaram dele e disseram: gostaríamos de construir aqui currais para o nosso gado e cidades para as nossas mulheres e filhos. Ó, perceberam uma coisa? Que o curral para o gado vem antes das mulheres e dos filhos. Tomou o coração deles. Qual é o projeto? Primeira coisa, curral para o gado. Segunda coisa, construir lugar para as mulheres. Mas eles se movem pelo gado. Não tem mais sonho, não tem mais visão de Deus, não tem mais direção do Espírito. Eles estão obcecados, obstinados com o gado. Como Jesus diz em Mateus 6,21, onde está o tesouro, aí está o coração. Olha como Moisés inverte a ordem quando fala com eles, no versículo 24, mesmo capítulo. Eles falaram, né? Vamos ficar aqui para construir curral e depois cidade para mulheres e para os filhos. Moisés inverte, olha o que ele fala, ó: construam cidades para as suas mulheres e crianças, e currais para os seus rebanhos, mas façam o que vocês prometeram. Ele inverte. Os caras falam, a prioridade é curral, depois mulher e criança. Mas eles falam, não, a prioridade são as mulheres e as crianças, ou avarentos. E depois é o curral. Parece simples isso, mas essa inversão muda tudo. Essa inversão da posição das prioridades revela como Moisés espiritual enxerga a coisa e como quem é carnal enxerga, infelizmente. O que vai acontecer, meus irmãos, é que os rubenitas e os gaditas também, misteriosamente, o texto não explica muito bem, mas diz que metade da tribo de Manassés cai nessa sedução de ficar na Transjordânia. Então formam as tribos transjordânicas, tribos que não vão morar na terra prometida a Abraão, que sempre foi as terras depois do Jordão. Eles se reúnem. O versículo 34 fala sobre, o versículo, cadê o versículo que mostra que a minha tribo,
de Manassés também foi para lá. O versículo 33 mostra isso. Que Deus autorizou Gade, Rúben e metade da tribo de Manassés. Ou seja, essa divisão foi tão profunda no coração deles que uma tribo, que é uma unidade muito coesa, partiu no meio, a tribo de Manassés. Metade ficou no lado da terra prometida e metade ficou na Transjordânia, junto com Rúben e Gade. E o que acontece? Acontece que um afastamento se estabelece. Eles não são mais o mesmo povo. O afastamento geográfico gera um afastamento de coração. Se você ler lá em Josué capítulo 22, você vai ver que assim que Gade e Rúben voltaram para a terra que eles queriam, depois da guerra de conquista da terra prometida, eles fizeram logo um altar grandão, que deu o maior pepino. E assim que fizeram esse altar grandão, o povo da terra prometida os interpretou como estando se rebelando contra o Senhor, e se armaram e se prepararam e disseram: vamos guerrear contra eles. Logo no começo, já começou a ter estranhamento, e seria a primeira guerra interna em Israel, por causa desse afastamento, desse distanciamento da tribo de Gade e de Manassés com as outras tribos. Por quê? Por causa do gado. Provérbios 27, versículo 10 diz que mais vale o vizinho que está perto do que o irmão que está longe. O que significa isso? Que os laços, eles precisam ser fomentados pela comunhão e pela convivência. E por mais que eu tenha um laço de sangue com alguém que está longe, com quem eu não convivo, ele com o tempo vai se enfraquecendo e perdendo a sua vitalidade e o seu vigor. E foi o que aconteceu com essas tribos dos reis do gado. Eles ficaram lá e foram se tornando um outro povo. E sabe qual é o fim que eles têm, gente? Quem puder abrir comigo aí, 1 Crônicas 5, 25. Eles vão ser as primeiras tribos a serem destruídas. Olha o que está aí. Versículo 25. De 1 Crônicas 5. Mas foram infiéis para com o Deus dos seus antepassados e se prostituíram, seguindo seus deuses, deuses dos povos que Deus tinha destruído diante de Deus. Eles se tornaram mais parecidos com outros povos do que com o povo de Deus. Por isso o Deus de Israel, ó, interessante isso. Esse povo transjordânico, os reis do gado, não são mais povo de Israel. E o Deus de Israel, do outro povo, se levantou, incitou Pu, que é Tiglat-Pileser, rei da Síria, a levar as tribos de Rúben, de Gade e metade da tribo de Manassés para Ala, para Bo, para Ara e para o rio Gozã, onde estão até hoje. Aqui, esse texto foi escrito há milhares de anos, mas podemos dizer de onde nunca mais voltaram. Essas 2 tribos e meia se perderam para sempre, porque aprova o Senhor removê-las. Eles confiaram na sua riqueza, confiaram no seu gado, confiaram na arroba do boi, confiaram que o preço da carne não caía fácil, confiaram que o mercado de proteína está em alta, confiaram que tinham um recurso dos quais eles não podiam abrir mão, e esqueceram que, agindo o Senhor, quem impedirá? Esqueceram que se o Senhor não edificar, em vão trabalha quem edifica. Esqueceram que se o Senhor não guardar, em vão você contrata a melhor segurança. É inútil ter qualquer coisa sem a bênção do Senhor. E sabe o que eles fizeram, gente? Eles romperam com um princípio basilar da vida espiritual, que é o princípio da unidade. E eu quero falar muito rapidamente sobre isso. É o que eu estou falando. Cuidado, porque muitos de nós, às vezes, nos vemos prosperando, nos vemos crescendo, vemos portas abertas diante dos nossos olhos e uma ilusão acontece.
A gente começa a pensar que essa bênção está chegando por minha causa e só por minha causa, e que é para mim, que eu sou legal e que eu sou o tchutchuco de Deus. E que eu sou o legalzão. Foi assim que Rubem e Gade começaram a pensar. Estavam ali andando no meio dos seus irmãos, mas rapaz, quem tem gado aqui? Reunião de Rubem e Gade. Cá entre nós, irmão. Cá entre nós. A gente está carregando nas costas essa galera. Leite, queijo, manteiga aqui, quem produz? É nós, rapaz. Se a gente largar esse Nordeste para fora, hein? Essa conversa do Sul. Se a gente tirar esse peso das nossas costas. Ó, para Levi, não produz um grão de cereal, fica só aí orando. Tô cansado, velho. Todo mês tirar 10% de dízimo para dar para Levi. Meu irmão, eu dou um duro retado, meu amigo. Aí eles começam achando que a bênção está só sobre... Ouça uma coisa, o grande erro é você pensar que a bênção de Deus está sobre você. Ouça uma coisa, a bênção está sobre o povo de Deus. No dia que você perder a conexão com as pessoas com as quais Deus te conectou, a bênção para de fluir. Porque a bênção chegou para você, tenha certeza, para você abençoar outras pessoas. É o que José discerne muito bem. Ele vira governador do Egito, poderosíssimo. Quando os irmãos estão diante dele com medo de que ele se vingasse do que os irmãos fizeram com ele no passado, José fala: não tenham medo, eu não sou besta, não sou idiota. Eu estou parafraseando, mas a ideia é essa, Gênesis 45. Você acha que eu acho que esse poder, essa riqueza me foi confiada para que eu fique sozinho, de boa? Não, Deus me colocou aqui para sustentar vocês. É como Esté ouviu de Mardoqueu: Esté, você está achando que você está aí para ficar de boa enquanto o resto perece? Ou você usa o que você tem em prol do povo de Deus, ou você vai perecer, e de outra forma Deus vai salvar o seu povo. Você tem que discernir, meu irmão, as conexões que Deus estabeleceu na sua vida. Você tem que discernir, isso é muito profundo. Você tem que discernir para quem Deus te chamou. A gente está muito preocupado às vezes de discernir assim: qual é o meu dom, onde eu vou prosperar, onde eu vou crescer. Esse é o modo errado de enxergar a coisa. O modo certo é para quem Deus me chamou, para servir a quem Deus me chamou. Paulo discernia: Deus me chamou para os gentios. Então ele discernia quem ele deveria servir. 1 Pedro 4,10 diz: cada um administre com fidelidade os dons que recebeu de Deus, como um bom mordomo, servindo os outros. Ou eu discerno isso, ou eu perco. Essa é a lei bíblica. No Salmo 133, o Salmo é lindo e é claro. Ele diz: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos façam o quê? Vivam em união. É muito mais do que sentar um ao lado do outro no culto. É convivência, é participação na vida do outro, é interesse na vida do outro, é partilhar de vida. Quão bom e agradável é que haja essa convivência. É como um óleo que Deus derrama sobre o sacerdote, vai percorrendo todo o corpo. É óleo que vem da cabeça e vem sobre todo o corpo. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Então o óleo que está sobre ele vem sobre o corpo, quando o corpo está unido ao cabeça e uns com os outros. Se uma parte do corpo é separada, ela para de receber esse óleo. Ali o Senhor ordena a bênção. Aonde? No lugar da unidade. E a vida para sempre. Na terra prometida, o Senhor estava ordenando a bênção. Na Transjordânia, eles estavam indo de mal a pior. Por quê? Porque confiaram no gado e não no Senhor. Oh, meu irmão, confia no Senhor, não no que você tem. Confia no Senhor e não na sua inteligência, na sua sabedoria, no seu dinheiro, no seu talento, na sua prosperidade. Confia no Senhor. E sabe o que você tem que fazer? Pastor, o que é que eles tinham que fazer então? Simples, eles tinham que pagar o preço da comunhão. Simples. Tinha que pensar o seguinte: ó, para mim, o melhor é ficar aqui. Porque essa região aqui é região de pasto, é boa para gado. Mas o melhor para todos
é que nós atravessemos o Jordão com nossos irmãos. E ainda que lá não seja o melhor lugar para o nosso gado, lá é o melhor lugar para viver em unidade. E a bênção de Deus nos sustentará. Até hoje, quando você vai em Israel, é muito comum os israelenses falarem uma coisa muito curiosa. Eles falam assim, é muito comum, os guias falam muito isso também. Eles falam assim, ó, vocês estão vendo, eles mostram a terra, olha essa terra aqui. O que vocês estão vendo? Um deserto. Como é que isso pode ser chamado de terra prometida? Um lugar seco desse, um lugar que não tem água direito. Boa parte da água de Israel é água desalinizada, tirada do mar. Um lugar que não chove direito. Um lugar que não tem petróleo. Israel é o único lugar de toda a região, engraçado, né? Todos os países da região ali, em volta de Israel, não tem petróleo. Logo a terra prometida não tem petróleo. Não tem petróleo, não tem joia preciosa, a terra é seca, não tem nada. Como essa terra pode ser chamada de terra prometida? Então a ideia é, porque justamente é aí que se revela a glória de Deus. Deus pega a pior terra e dá ao povo dele para mostrar que a bênção não está no lugar, a bênção está nos céus, meu amado. É Deus que milagrosamente, sobrenaturalmente nos faz prosperar. O texto de Isaías é claro, assim, o Senhor te guiará nos lugares áridos e fará você um jardim regado até no meio da terra seca. Quanto mais difícil é o lugar, maior é a glória de Deus. Ele pega as coisas fracas, as desprezíveis, as que não são, para confundir as que são, para que ninguém se glorie em si nem no que tem, mas a glória está no Senhor. Jeremias 9:23, não se glorie o rico em sua riqueza, o sábio na sabedoria, o forte na sua força, mas só há uma coisa para o homem se gloriar na terra, em me conhecer e me entender, saber que eu sou o Senhor, que faço justiça, beneficência, caridade e juízo, e destas coisas eu me agrado. Ei, meu irmão, eles tinham que confiar em Deus e pagar o preço da comunhão, que foi exatamente o que Jesus fez. O que é que ele fez? Ele desceu à terra para comprar um povo. Só que para comprar esse povo, ele pagou um alto preço. Ele morreu, ele deu a vida, ele entregou tudo que tinha para comprar um povo para ele, para ter um povo. Ele pagou o preço. E eu não sei qual é o preço que você vai ter que pagar pela comunhão, meu irmão, mas ouça uma coisa: pague o preço da comunhão, invista nisso, acredite nisso. Pagar o preço da comunhão requer perdoar dívidas. Pagar o preço da comunhão requer perdoar ofensas. Pagar o preço da comunhão requer passar por cima do orgulho e você, mesmo estando certo, ligar para pedir perdão. Pagar o preço da comunhão requer não calcular o custo-benefício a partir do lucro financeiro, mas calcular a partir do lucro relacional. Onde a relação ganha mais? Onde eu estarei mais próximo do meu irmão? Tenha certeza que você só vai viver a vida e a graça de Deus assim, meu irmão. Você vai viver o fluir do Senhor nesse lugar onde a comunhão opera. Você vai ter que pagar o preço da comunhão. Falando aqui, eu lembrei de Rafa, meu amigo, meu sócio também. Rafa foi para os Estados Unidos, a coisa que ele me falava é: rapaz, eu não sei como eu vou viver longe de vocês, né, dos meus irmãos, minha família espiritual, que para mim é minha família, né? Não sei como eu vou fazer. Aí ele foi morar lá, passar um tempo lá, e aí foi para um estado bem isolado, bem sozinho. Eu falei: Rafa, você não vai aguentar. Você sabe qual é a graça que ele sustenta. Aí: não, tá legal aqui, é diferente, um lugar de fazenda, algado. Um lugar de muitas fazendas lindas, americanas aqui. Eu tô amarradão aqui, tô achando lindo. Ele foi para um lugar, passou uns 2 finais de semana indo para fazenda country americana, negócio. Tá. Meu irmão, deu um mês, tá Rafa batendo lá, virando vizinho do meu irmão Daniel. Não aguentei não, velho. Vim para cá, eu precisava de uma igreja brasileira.
Aí vive na casa de meu irmão agora. Vive com meu irmão e com minha cunhada lá. Ele entendeu que, para ele não era vantajoso financeiramente, mas ele entendeu que ou ele investe nisso, ou a vinda dele definhava no que é mais importante. Na comunhão com os irmãos, que revela a comunhão com o próprio Deus. Esqueça esse negócio de que você tem comunhão com Deus sem ter comunhão com o irmão. Isso é uma fraude, isso é um engano. João é muito claro quando diz: quem diz que ama a Deus e não ama o irmão é um mentiroso. Porque como é que você ama a Deus que não vê, se você não ama o irmão que vê? Como é que eu provo que amo Deus que não vejo? Amando o irmão que eu vejo. Deus se revela no irmão. É na comunhão, é no servir o irmão que eu sirvo a Deus, é no ouvir o irmão que eu ouço a Deus, é no abraçar o irmão que eu estou abraçando Deus. Quando fizerem a um dos meus pequeninos, a mim fizeram. Vários textos bíblicos, Paulo fala, insiste: mantenham o vínculo, se esforcem para manter o vínculo, para manter a unidade, paguem o preço da unidade. Paguem o preço. Percam para ganhar família. Percam para investir nas amizades. Percam para investir na igreja. Eu fico com pena de pessoas que falam assim: estou procurando uma igreja perto da minha casa. Meu Deus, que pobreza espiritual. Que pobreza. Quando chega alguém aqui assim, eu fico triste. Eu vim aqui porque é pertinho da minha casa. É só por isso, filho. Sua decisão de estar aqui com a gente, de virar família com a gente, é porque você não gasta gasolina? É só isso que vale para você um corpo espiritual? Pastor, mas a gasolina está R$8 agora. Meu irmão, pague o preço da comunhão. Se você encontrou uma família espiritual, rode quilômetros. Acorde cedo. Mas vá congregar com esse povo que é sua família espiritual. Pague o preço da comunhão. Se você está vendo que uma briga por herança vai destruir a sua família, sabe o que você faz? Eu abro mão. Eu entrego a minha parte. Porque para mim mais vale ter irmãos e ter família do que ter um pedaço de terra e herdar uma casa de alguém. Pague o preço da unidade. Quem é forte suporta o fraco. Não queira ser o rei do gado. Queira ser pastoreado pelo bom pastor. Queira estar no rebanho do Senhor. Em Apocalipse 5:9 diz que Jesus terá diante dele pessoas de todas as tribos, línguas e nações. O texto fala assim: porque ele os comprou. Ele pagou o preço para que gente diferente esteja nele. E é o que Paulo disse. Paulo disse: olha, eu me faço de tudo para ganhar todos. Ele fala assim: então às vezes eu faço coisas que eu nem quero fazer. Para quê? Para ganhar aquele meu irmão. O irmão tem uma mente desse tamanho aqui, ó. Vou dar um exemplo. Paulo está falando: o irmão acha que beber vinho é pecado. A consciência dele é fraca. O que é que eu faço? Eu me comporto como ele, para ganhar ele. O irmão acha que futebol é pecado. Então quando alguém fala de futebol, para poder ganhar ele, eu falo: misericórdia, é verdade, está repreendido. Todo gol, está amarrado esse gol aí. Nada de gol. Aqui é só glória. Glória. Gol não. Todo gol está amarrado. Está repreendido, todo futebol. Eu vou ficando... Eu me faço de tudo para ganhar todos. Por quê? Porque para mim, melhor do que tomar o vinho ou assistir o Vitória, o que não é difícil de ser melhor também, né? melhor do que isso é ter o meu irmão. O meu irmão vale mais do que os meus prazeres. E se a consciência dele é fraca, eu respeito, porque eu quero ganhar o meu irmão. Eu quero ter ele, eu pago, eu sacrifico o gado se for necessário. Mas eu não vou perder o vínculo da unidade. Porque eu sei que ali está a bênção e a vida para sempre. Ali vai estar o que há de melhor. Observe, enquanto os filhos das tribos de Judá, de Benjamim, de Levi, de Simeão, de Assé, de Naphtali, casavam entre si, no meio do povo de Deus, celebravam cultos ao Senhor, tinham acesso a Jerusalém, todas as tribos desciam, se encontravam, tinham um encontrão das tribos.
Todo ano, na Páscoa em Jerusalém, em Pentecostes, eles se encontravam várias vezes por ano, faziam aquela coisa, celebravam uma comunhão, casavam entre eles, era lindo. A tribo de Gade de Rúben não participava de nada disso. Gente, vai ter Natal, vocês veem? Rapaz, está uma cheia no Jordão. Não dá para passar, infelizmente. Eu não tinha como passar. O Jordão era intransponível. Para eles passarem o Jordão, eles tiveram que viver um milagre, assim, para o povo todo passar junto. Podia passar alguns, mas assim era complicado, tinha uma volta imensa, enfim. Eles não estavam dispostos a isso. E foram ficando para lá. Cheio de gado. Mas sem o melhor da vida. Ei, não vale a pena, meu irmão. Não vale a pena. Hoje eu vim aqui tão somente lhe dizer isso. Pague o preço da comunhão. Pague o preço da unidade. Invista nisso, porque nela você vai encontrar coisas que o gado não pode te dar, que a riqueza não pode te dar, que o dinheiro não pode te dar. E vou dizer uma coisa a vocês. O povo de Rúben, de Gade, eles prosperaram sim, mas não prosperaram mais do que as tribos pós-Jordão. Porque como eu disse, Deus é tão bom que até a prosperidade, não era assim que eram os ricos e pobres, não. Não, Deus abençoou também o povo na terra prometida, com todas as suas dificuldades. E Deus é poderoso para te abençoar no lugar da unidade, meu irmão. Você vai fazer escolhas baseadas em princípios, em revelação, em propósito, em sonho coletivo, e Deus vai te abençoar. Deus vai te dar graça, sabe? Então você começa às vezes a fazer coisas que você não tem vontade, mas você faz pela união, pela unidade. Você vai assistir aquele filme que você detesta, mas eu vou pela galera. Eu só não vou pecar, mas tudo que for lícito, tudo que for justo, eu estou junto. Eu me uno, porque eu quero estar em unidade. Tem uma canção de Asaf Borba que eu acho lindíssima, e já convido vocês a ficarem em pé para a gente orar junto. Asaf, eu vou ler a canção, ela diz assim, ó: eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, Ele pensava em nós. Ó, isso é profundo. Eu sei que foi pago um alto preço, não só para me salvar, mas para que nós fôssemos um. Esse é o evangelho que Asaf está cantando aqui. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim. Mas mais do que pensar em mim e pensar em ti, Ele pensava em nós. Ele pensava num povo. Ele via um povo, uma família, no qual Ele estaria no meio dela. É o que Ele escreve às igrejas do Apocalipse. A igreja, o Senhor fala isso, isso e aquilo. E as revelações mais profundas que Deus nos traz, não traz para um, Ele traz para a igreja. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu estou no meio dela. Ele pensava em nós, ó. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras, rompendo o Jordão, sacrificando o gado pelo amor. E aí vem a parte que a igreja declara. Asaf foi inspirado para fazer essa música aqui. Olha que coisa, ele fala assim, ó: e na força do Espírito Santo, porque nossa força a gente não consegue, mas na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, naquele que nos une, e quem nos une é maior do que qualquer coisa que nos separa. Com os olhos naquele que nos une, unidos iremos andar.
A recomendação sanitária é bem clara, que é que os líderes religiosos não podem mandar o povo dar as mãos. Está escrito isso, está textualmente lá, eu li ontem. Mas você pode dar a mão a quem veio com você, né? Esposo, esposa, quem já está pegando em você todo aí, já foi. Já é um compartilhamento de micro-organismos total aí. A essa pessoa eu quero te convidar que dê a mão agora, simbolizando a unidade com ela. O pastor vim sozinho, então fique com sua mãozinha quieta, tá bom? Sei que foi pago um alto preço. Cante isso pela fé. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Declare com fé isso na força. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Meu irmão, Deus te deu uma casa grande, foi para encher de gente. Deus te deu dinheiro para você fazer um almoço, chamar a sua família, chamar os seus amigos. Deus te deu recursos, Deus te deu possibilidades, não para te afastar. Tem gente que quanto mais cresce, quanto mais tem, mais se afasta, porque o egoísmo se estabelece. Não quero ninguém aqui não para me pedir nada, não quero ninguém aqui não para poder ficar de olho nas minhas coisas. Meu irmão, Deus te deu coisas, foi para compartilhar com as pessoas mesmo. Aquela varanda gourmet não é à toa não, meu amado, para você chamar a gente lá. Aquela churrasqueira que você nunca usa. Sabe por que você nunca usa? Porque nunca tem ninguém na sua casa. Aquele jogo de faca que você ganhou no casamento, até hoje não usou, porque você não quer gastar. E a vida está passando e você não está vivendo o melhor. Ainda não teve a alegria de fazer um jantar para sua mãe e seus irmãos. Está chegando o Natal aí, promova o Natal da sua família. Natal da minha família todo ano é uma mesquinharia. Então você vai fazer ele ser abundante esse ano em nome de Jesus. Mas ninguém vai, minha tia não quer levar nenhum uma farofa. Você vai pagar o preço da comunhão. Você vai ensinar para eles que a comunhão vale a pena.
Você vai investir, você vai pegar o seu gado e vai dizer: o gado não vai me separar dos meus irmãos, nada vai me separar dos meus irmãos, os meus sonhos, as minhas paixões não vão me separar daquilo que é melhor. Eu vou usar tudo como recurso para a unidade, para a comunhão, para os projetos de Deus. Sabe por quê? Porque eu sei o coração do meu Pai que é isso. E ainda que eu tenha diferenças com os meus irmãos, dificuldades com eles, eu sei que meu Pai os ama, e eu vou me alegrar na comunhão. Não serei como o filho mais velho do pródigo, que não queria participar da festa do irmão, ainda achava um absurdo os recursos serem gastos nisso. E o pai disse: você não está entendendo, eu vou gastar o que for necessário para celebrar o retorno do seu irmão. A unidade, eu investirei o que for necessário. Ele investiu o filho dele para nos ter de volta em casa. A passagem mais cara de volta. Ah, pastor, quanto é que está a passagem para poder ver minha família? Está muito cara. A passagem mais cara era a passagem do homem de volta para a comunhão com Deus, de volta para o coração de Deus. Essa passagem custou o sangue de Jesus. O Senhor falou: eu vou pagar integralmente esse bilhete de volta. Vou investir tudo na unidade, vou investir tudo na comunhão, e eu não vou me arrepender. Você não vai se arrepender desse investimento, meu irmão. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus vai te suprir de uma maneira maravilhosa. A bênção vai vir com alegria, com virtude, com graça em todas as áreas da sua vida. E você vai ver a graça fluindo. Mas o que está acontecendo? É a bênção do Senhor. Ei, boa parte das tribos também se perderam depois por outras circunstâncias, mas tem uma parte de Israel que permanece até hoje, e não coincidentemente. Sabe quais são as tribos que permanecem até hoje? Judá, Benjamim e Levi, que está dentro de Judá. Sabe por que eles permaneceram? Porque chegou um momento na história, isso é lindo, que ninguém mais sabia o que era Judá, o que era Benjamim e o que era Levi. Eles se tornaram. Quando chegarmos nesse lugar, seremos indestrutíveis. Deus disse ao povo de Babel, do povo de Babel, um povo corrupto: se esse povo continuar sendo do jeito que eles são, nada lhes será impossível. Mas como eu não quero que eles sejam indestrutíveis, porque eles são perversos, eu vou dividi-los para enfraquecê-los. Mas quando Deus vê o povo dele unidos no Espírito Santo, Ele diz: não, esse eu não vou dividir, esse eu vou abençoar. Você crê nisso, meu amado? Essa é uma palavra para quem vive pela fé, para quem não calcula custo e benefício matematicamente, mas quem calcula espiritualmente. Eu vou pagar o preço da comunhão. Amém? Para encerrar, erga a mão no seu irmão, para a gente encerrar. Vamos declarar o refrão e na força do Espírito Santo. Bem forte, bem bonito. Vamos lá. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só. E por mais que as trevas militem, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia, glória a Deus.
Pai, eu te louvo, porque o Senhor nos chamou para um projeto que é muito maior do que os nossos projetos individuais. O Senhor nos convidou para estabelecer um reino na terra, para sermos uma igreja, a igreja do Senhor. Hoje, Senhor, celebramos a reforma protestante, mas nós sabemos que no coração de Lutero nunca esteve o desejo de romper, mas de aprimorar a unidade. Senhor, que em nosso coração esteja profundamente esse desejo de romper os Jordões. Que nós nunca digamos como Gade e Rúben disseram: não nos faça atravessar o Jordão, longe de nós, Senhor. Que o nosso clamor seja como o de Moisés: Senhor, me deixe atravessar o Jordão, me deixa viver com os meus irmãos a tua promessa, porque sem eles não tem graça, sem o fluir da comunhão não tem vida. E eu sei, Senhor, que bênçãos que nós nem podemos imaginar, bênçãos que gado, sonho particular ou paixão particular nenhuma pode nos entregar, descerão sobre as nossas vidas, quando nós tivermos a disposição de atravessar o Jordão, com todo o desconforto que vier disso, Senhor, com todo o constrangimento, com toda a dificuldade, nós atravessaremos o Jordão e pagaremos o preço da comunhão. Ó Senhor, derrama graça, vida, força, bênção, sabedoria, maturidade, Senhor, num tempo de uma igreja dividida por pensamento político e por interesses pessoais, que nós possamos focar naquilo que nos une, que nós possamos amar de coração e suportar uns aos outros em amor, e entender que nós somos fracos sozinhos, mas unidos nós somos poderosos, nós somos fortes, nós temos a tua graça, nós temos a tua bênção. Ó, quão suave e agradável é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena, Deus manda a bênção e a vida, não só por um tempo, mas para sempre. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, o nosso Senhor, a comunhão, a unidade, o vínculo, o amor no Espírito de Deus seja com você, com a sua casa, que haja unidade na sua família. Amém? Diga assim: eu vou pagar o preço da união da minha família. Meu irmão é canguinha, eu vou pagar o preço para ir lá ver ele. Eu vou abençoar. Amém? Te abençoe, boa semana, em nome de Jesus. Shalom.